A aprovação do projeto de lei que trata do acordo de reparação pela tragédia de Brumadinho, firmado entre a Vale e o Estado, marcou o encerramento do semestre legislativo na Assembleia. A Casa avalizou a destinação de 11 bilhões de reais de receitas extraordinárias que compõem o acerto judicial, incluindo a transferência direta de 1,5 bilhão de reais aos 853 municípios mineiros, proporcionalmente às suas populações. Uma emenda constitucional foi promulgada para regulamentar essa modalidade mais ágil de repasse. Lá na mão das prefeitas e dos prefeitos, esses recursos serão muito mais fiscalizados do que na mão de uma empresa que causou um crime, que foi responsável por essa tragédia. Eu tenho certeza que, advindo desse crime, esse recurso vai trazer muita esperança para os quase 22 milhões de mineiros. O que a Assembleia fez foi exatamente redirecionar recursos que estavam sendo direcionados para áreas não prioritárias. Nós fizemos a escolha política de fortalecer as políticas públicas locais. Cada município poderá estabelecer a sua prioridade de aplicação, mas seguindo as diretrizes de áreas que constam no acordo que é judicial. Tem que ser observado e respeitado. O governo nunca foi contrário à proposta da Assembleia de fazer um auxílio aos municípios. O governo adorou a ideia, encampou a ideia. O que tinha problema era uma questão técnica da forma que seria feito o repasse a estes municípios. Com o aceno positivo dos demais comprometentes que assinaram o acordo, o governo se sentiu confortável tecnicamente em absorver essas propostas trazidas pela Assembleia. E é assim que tem que ser. Por maioria, os deputados decidiram manter no acordo de reparação a destinação de 3,5 bilhões de reais para o projeto do Rodoanel de Belo Horizonte, cujos impactos ambientais vêm sendo debatidos. Nós não podemos perder a oportunidade de fazer o Rodoanel para a região metropolitana de Belo Horizonte. Nós podemos sim discutir trechos que estão mal projetados? Podemos. Nós temos que pensar na preservação das nascentes? Devemos. Mas nós não podemos perder a única oportunidade que nós temos no Estado de resolver o maior problema viário do Estado, senão do país. A Assembleia aprovou a prorrogação da calamidade pública no Estado e em diversos municípios até 31 de dezembro deste ano, em decorrência dos impactos da pandemia. Dessa forma, governo e prefeituras ficam dispensados temporariamente do cumprimento de prazos, limites de despesas com pessoal e com dívidas fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Também foi aprovado o projeto do governador que amplia o conjunto de servidores que poderão aderir ao regime de previdência complementar do Estado, incluindo os que foram nomeados antes de 2015, ocupantes de cargos em comissão e empregados públicos. Já uma proposta do deputado professor Cleiton veda a celebração de contratos entre o governo do Estado e o terceiro setor em serviços de educação, saúde e segurança. Nós não teremos com o projeto a possibilidade de gestão privada naquilo que é público, mas não se impede a criação de cooperativas, a criação ali de parceria público-privada, desde que não haja a gestão. Trata-se de um projeto de lei que discute exatamente o modelo de Estado que nós queremos, entendendo que educação e saúde são prioridades do Estado e, ao mesmo tempo, são compromissos no estado de bem-estar social, sobretudo com os mais pobres e menos favorecidos. E um decreto do governador Romeu Zema, que estabeleceu condições para o transporte fretado de passageiros em Minas, foi revogado após intensos debates entre os parlamentares. O Tribunal de Contas do Estado já havia se pronunciado pela suspensão da norma por concorrência indevida com o transporte coletivo. Em breve, um projeto de lei deve começar a tramitar para resolver definitivamente a questão. As comissões permanentes também movimentaram a semana. Na de trabalho, deputados e sindicalistas criticaram a reforma administrativa em discussão no Congresso Nacional e defenderam mobilizações contra a matéria.
Para eles, uma aprovação poderia levar ao desmonte de serviços públicos. Uma PEC 32 que vem disfarçada de retirar privilégio, mas que, na verdade, é um caminho para a privatização, é um caminho para a desestatização, é um caminho para entregar os serviços públicos na mão de outros, em detrimento do bom atendimento a cada um de nós. Nós não servimos a governo, nós servimos à sociedade, à população. E nós temos que esclarecer tecnicamente que essa não é só uma briga política, é uma briga do fim das políticas públicas. Porque o servidor, ele não tem mérito de ter a estabilidade. A estabilidade é tida para ele garantir que os recursos públicos sejam desenvolvidos com critérios dentro das políticas públicas. Já a primeira audiência pública da Comissão Extraordinária das Privatizações ouviu um especialista nas áreas de organização no setor público e estratégia empresarial em mercados emergentes. Ele defendeu que o futuro das estatais mineiras seja discutido sem preconceito nem polarização. A decisão de privatizar ou estatizar, ela não é uma decisão técnica, é uma decisão social, basicamente, é uma decisão da sociedade, nada mais adequado, portanto, que esse tema seja debatido na Assembleia, com pessoas representativas, pessoas que estão para analisar as melhores políticas públicas possíveis. A gente está partindo para uma decomposição, conhecendo os aspectos gerais desse processo de privatização no mundo, no Brasil, e para a gente entender como poderia ser feito da melhor forma, com maior eficiência em Minas Gerais, se ao final chegarmos à conclusão de que sim, temos que privatizar algumas empresas. Fique sempre ligado no Assembleia em Destaque. Retornaremos em agosto com os balanços semanais das principais votações, ações institucionais e debates do Parlamento Mineiro.